Bem, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, parece ter mordido mais do que consegue engolir, hein? Depois de comprar briga com o ministro das Relações Institucionais de Lula, Alexandre Padilha, ele teve que recuar publicamente. E esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Sofia Labanca, quer dizer que no meio desse truco maluco da extrema-direita e desse centrão aí também, de truco 6, 9, 12 o tempo inteiro, o Arthur Lira soube recuar aí sobre a provocação do Pedro Bial. Como é que funciona? Não entendi. Vamos lá, a gente tá falando aí do Arthur Lira, da briga dele com Alexandre Padilha, né, que já repercutiu bastante na semana passada e agora a gente vai voltar a esse assunto. Uhum. O Lira, ele tem meio que mantido o governo com uma faca no pescoço, né? Vamos ser sinceros. É ameaça de pautar bomba, ameaça de pautar 5 CPIs de uma vez só. Sim. Até a ameaça de pautar um dos vários pedidos de impeachment que existe contra qualquer presidente, né? Ele já andou fazendo. E o Lira sofreu algumas derrotas recentemente na Câmara. Então, por exemplo, do caso Brazão, né, que foi votado na Câmara dos Deputados a manutenção ou não da prisão do Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco, que o Lira estava articulando ali por baixo dos panos para a soltura do Brazão, e o Alexandre Padilha conseguiu articular a manutenção, então isso foi uma derrota importante para o Lira. E também que o primo dele perdeu um posto importante que ele tinha lá no INCRA de Alagoas. E isso também irritou bastante o Lira. E tem aí, além disso, a questão do Elmar Nascimento. Quem é Elmar Nascimento? Elmar Nascimento é o provável sucessor do Lira. O Lira está acabando o mandato dele como presidente da Câmara dos Deputados e ele está tentando colocar o Elmar Nascimento, que é meio que um aprendiz dele, vamos colocar assim, como próximo presidente. E toda essa questão, especialmente a questão do Chiquinho Brazão, acabou repercutindo mal aí, fazendo o Elmar perder um pouco de força nessa disputa pela presidência da Câmara. Então, tudo isso tem irritado bastante o Lira, irritou a tal ponto que ele comprou uma briga pública aí com o Padilha, falou que o Padilha era o Padilha, lembrando, ministro das Relações Institucionais do Lula, ou seja, o responsável por fazer a articulação do legislativo com o executivo. O Lira chegou a dizer numa entrevista, numa coletiva, que o Padilha seria um desafeto pessoal. Nossa. E que seria incompetente. Então ele realmente comprou essa briga. Acontece que ele teve que recuar disso, e ele fez esse recuo numa entrevista que ele deu ao Pedro Bial. Vamos lá dar uma olhadinha? Vamos lá, tá na tela. Juntos, vê um trecho? Chamar o adversário de incompetente é jogo jogado. Chamar de desafeto pessoal não me parece muito político. Olha, essa notícia hoje que você está tentando verbalizar, porque os grandes jornais fizeram, foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal incompetente. Eu tenho erros e acertos. Nossa. Não tenho problema de reconhecer o erro quando faço. Eu já vim apontando reservadamente ao governo, e ele sabe disso, que há alguns meses não funciona a articulação do governo. Se você prestar atenção, há um esforço muito grande da presidência da Casa, do líder do governo na Câmara, de convergir matérias, de discutir as matérias para que elas cheguem muito maduras no plenário da Câmara. E o que mais machuca é que mesmo o governo Lula eleito legitimamente, e olha, Bial, eu fui a primeira autoridade que reconheceu a vitória do presidente Lula, mesmo antes do TSE, né, porque eu achei que era importante para o presidente da Câmara, que votou no candidato diverso, fazer um reconhecimento público da democracia, do voto popular, das urnas eletrônicas. Naquele momento, eu liguei para o presidente Bolsonaro, dizendo que ele tem que seguir a vida, e liguei para o presidente Lula. Que ele tem que seguir a vida, é bom. De quem recebia um tratamento muito carinhoso, perguntando pela saúde de meu pai, que nós iríamos conversar. Então, muito embora, com 34 anos de mandato, eu nunca tinha estado, Bial, com o presidente Lula
até a eleição dele, até a ida dele na casa do presidente da Câmara, por incrível que pareça. Então, todas essas situações, elas levam a um caminho. Aquele que eu te disse no início, política reta, política clara, Mas então, e aí eu venho. Política reta, política clara, não sei não, hein, Sophie? Esse papo do Arthur Lira aí não pega não, hein? Não convence. Vamos lembrar que o Arthur Lira é o cara que está mais fazendo articulações aí para tentar minar, né, o equilíbrio entre os três poderes. Ele está o tempo todo atacando tanto o judiciário, querendo pautar a CPI do STF, querendo pautar a PEC, que reduz os poderes do STF, e também atacando o executivo, né, como eu falei, com CPI, com pauta-bomba, etc, etc, etc. Então, assim, difícil engolir. Mas o ponto não era nem esse, era mostrar como o Lira, de fato, está recuando, né? Ele realmente, nesse caso, ele teve que recuar e ainda de uma maneira pública como essa. É óbvio que ele é político, né? É político profissional como ele são sempre uns peixes ensaboados, Sim, né? mas não muda o fato de que ele teve que voltar atrás e admitir publicamente que aquilo foi um erro, né? Só de pensar que ele não tá E eu acho falando que só que pra Deus tenha gente- misericórdia dessa nação. Só pelo fato dele não tá falando isso, assim, pra mim, já dá até um certo alívio, né, cara? Mas não dá, Pois é. não dá pra E esquecer quem vamos é Arthur lembrar Lira. que o Eduardo Cunha, que é o responsável por essa frase clássica aí, ele anda frequentando a Câmara de volta, né? Uhum. E articulando lá através da filha dele, que é deputada, e há quem diga, inclusive, que era ele que estava mexendo os pauzinhos junto com o Arthur Lira para soltar o Chiquinho Brasão. Pois é. Então, Bem, Mas, e dessa enfim. fisiologia ali de bastidor, de corredor ali, o Arthur Lira manja tudo, né? Ele que já é Sim, filho, sim. né, do Lira Sênior. Do Bill de Lira, sim. Bill de Lira. Eu queria mostrar, Salmazo, antes da gente encerrar esse corte, é um pouco mais antigo, mas eu acho que vale a pena a gente ver a resposta que o Alexandre Padilha deu para o Arthur Lira quando ele falou aquela frase ali que a gente viu reprisada pelo Bial. Uhum. Vamos ver como é que o Padilha respondeu e daí vocês me dizem quem que se sai melhor. Vamos lá, tá na A tela. gente já te contou isso agora há pouco. Eu vou ler aqui para vocês exatamente o que ele disse. Ó, vejamos aqui o que dissera Alexandre Padilha. Eu vou pegar no celular, que é melhor que eu fique com o rosto mais erguido, para não ficar aqui tão baixinha no computador, tá? Sobre a incompetência, eu deixo as palavras do presidente Lula. É aí o que está aí Alexandre Padilha aparecendo. Ó, o que ele disse. O presidente Lula já falou ontem sobre isso. Sobre o resto das palavras, sinceramente, eu não vou descer a esse nível. Eu sou filho de uma alagoana arretada que sempre me disse: meu filho, se um não quer, dois não brigam. Eu aprendi a fazer política com o presidente Lula, política com civilidade. Eu vejo a relação do Executivo com o Congresso Nacional como uma dupla de sucesso. Eu não tenho qualquer tipo de rancor. Sobre rancor, continua Alexandre Padilha, a periferia da minha cidade que diz: mano, rancor é igual a tumor, envenena a raiz, enquanto a plateia só deseja ser feliz. Olha aí, é o Pablo Neruda do gueto, é o nosso Emicida, cara, tá tirando? O cara pegou e respondeu com uma rima do Emicida, cara. Que demais, tem mais aqui? Eu troquei um enquanto por quando? Acho que eu posso ter errado a palavra aqui na hora de ler. Vai de novo. Débora e Basília. Mas aqui é o trecho que eu queria ser fiel às palavras de Emicida. Mano, rancor é igual a tumor, envenena a raiz. E aí, Basília? E aí, Débora? E aí, Sofia Labanca? Cara, Eles estão demais, cara. 10 vezes Alexandre Padilha em vez de Arthur Lira, né? Eu tenho as minhas críticas ao governo Lula, não as escondo, muito pelo contrário, muitas vezes exponho elas aqui no Meteoro. Mas nesse caso, olha, 15 vezes Padilha do que Arthur Lira, né? O cara meteu um Emicida para responder
Muito bom. Uma agressão daquelas, Ah, muito bom, mandou meu. muito bem. Muito bom. Muito bem. Isso sim é você ter a manha de ser um ministro das Relações Institucionais. Toma um homicida pra você levar pra casa. Tá certo. Então é isso, né, Sophie? Chegamos ao fim? É isso. Chegamos ao fim aqui de mais um plantão do Meteoro, hein? Olha só, Chegamos ao Arthur fim. Lira, tamo de olho, hein? Não pensa que a gente esqueceu não que o Felipe Neto foi lá e tirou uma onda na tua cara lá que a gente viu também, hein? Você viu essa, né, Sophie? Olha só, quem sabe seja matéria de mais um corte aqui do plantão. Tamo junto, dentro de instantes a gente volta pra mais um. Enquanto isso, curta aqui a nossa ficha técnica, prestigie essa galera que deixa o Meteoro de pé e aproveite pra fazer parte aqui do nosso Clube do Fim. Coloque a sua câmera aí, tal, pegue o QR Code e chegue